Olá! Se alguma vez surgiu a sensação de que a inteligência artificial é um mundo demasiado complexo para se entrar, então esta análise pode ser muito útil. Vamos desvendar uma ideia bastante simples que transforma por completo a aprendizagem de IA, tornando o que parece uma montanha num simples primeiro passo. A ideia central de hoje resume-se a esta frase. Iniciante-se em IA, no momento em que faz uma pergunta à IA, deixa de ser um principiante. É uma afirmação com bastante força, não é? Parece quase simples demais para ser verdade, mas é mesmo aqui que está o segredo para desmistificar a IA. Mas, na prática, o que é que isto quer dizer? Como é que uma simples pergunta pode ter tanto poder? Vamos lá mergulhar nesta ideia e perceber porque é que ela muda as regras do jogo logo no início desta jornada. Primeiro, vamos falar sobre o dilema de quem começa. É muito fácil sentirmos perdidos ou até intimidados pelo mundo da IA. Quem nunca? É uma sensação super comum e a razão principal é a quantidade absolutamente gigantesca de informação que existe por aí. E a razão para essa sensação é precisamente esta, uma montanha interminável de informação. Artigos, vídeos, estudos. Parece que quanto mais consumimos, mais percebemos que ainda há para aprender. Isto acaba por criar uma barreira, aquela sensação de que nunca vamos saber o suficiente para dar o primeiro passo. É aqui que muita gente acaba por adotar uma abordagem que, na verdade, não leva a lado nenhum. Aquela ideia de que basta consumir passivamente toda esta informação e como que por magia vamos dominar a IA. Mas a verdade é que só ler não é suficiente. E isto leva-nos a uma afirmação-chave. A IA não se aprende a ler. Esta é só a primeira parte da frase, mas já desafia a forma como nós normalmente pensamos sobre a aprendizagem, especialmente num campo tão dinâmico como este. E aqui vemos o contraste de uma forma muito clara. De um lado, a aprendizagem passiva, ler, memorizar, parece que estamos a estudar para um teste, presos na teoria. Do outro, a aprendizagem ativa, interagir, questionar, transformar a aprendizagem numa conversa. Uma abordagem leva à paralisia, a outra ao progresso real. Então, qual é a solução? A boa notícia é que existe um ponto de viragem, um momento decisivo, uma única ação que muda absolutamente tudo. A transformação é mesmo isto: passar da confusão, daquela sobrecarga, para a clareza e para o controlo. E o mais curioso é que esta transformação não é um processo longo, acontece num único momento, numa única ação deliberada. Podemos chamar a essa ação o catalisador. E o que é este catalisador? É a primeira pergunta que se faz a uma IA. Mas não é uma pergunta qualquer, é o momento em que se passa de observador passivo a participante ativo no processo de aprendizagem. E ao fazer essa pergunta, deixa de se ser um principiante. E pronto, voltamos à nossa citação inicial. É mesmo nesse instante que a mudança acontece. A identidade de principiante dissolve-se no ato de questionar. O poder está todo nesse primeiro passo. Certo, mas o que é que acontece depois desse primeiro passo? O que segue não é um destino, mas sim um caminho. O caminho da prática. A aprendizagem transforma-se numa conversa contínua com a tecnologia. Lembram-se da frase que deixamos a meio? A IA não se aprende a ler? Pois bem, agora temos a parte final, a solução. Mas sim através da prática de perguntas. Este é o verdadeiro método. É um processo ativo, contínuo e inerentemente prático. E como é que funciona na prática? É um ciclo simples, mas muito poderoso. Primeiro, formula-se uma pergunta. Depois, analisa-se a resposta. Com base nisso, refina-se a pergunta, tornando-a talvez mais específica ou abordando um ângulo diferente. E, por fim, repete-se. É um processo de melhoria constante. O ponto crucial é este. O objetivo não é ter todas as respostas. Ninguém as tem. O objetivo é desenvolver a habilidade de fazer perguntas cada vez melhores. A cada ciclo, a capacidade de interrogar, explorar e guiar a IA melhora significativamente. E isto leva-nos ao final desta análise com uma pergunta que é também um convite à ação. A questão já não é como aprender sobre IA. A verdadeira questão, o catalisador para toda a jornada, é esta. Qual será a primeira pergunta?